Depois da audiência, meu filho, a esposa dele e os 3 advogados conseguiram tirar tudo de mim. Lembro de cada palavra que Rodrigo me disse naquele dia, parado na frente do juiz, com aquele olhar frio que eu não conhecia. Você não merece nada, velha egoísta, ele murmurou, numa voz calculada, como se tivesse ensaiado aquela frase por meses. Juliana, a esposa, estava ao lado dele com os braços cruzados e um sorriso minúsculo que me gelou o sangue. Os 3 advogados ajeitaram os papéis na mesa, satisfeitos. Eles tinham vencido. Eu tinha perdido tudo. A casa onde criei meu filho, as economias de 30 anos de trabalho, a conta que guardei para meus últimos dias, tudo. O juiz assinou os documentos sem me olhar nos olhos. Eu só pude ficar ali, sentada naquela cadeira dura e gelada do fórum, sentindo minha vida desmoronar em silêncio. Saí daquele tribunal sem saber para onde ir. Literalmente, não tinha um lugar para voltar. Caminhei por horas com minha bolsa velha pendurada no ombro, sentindo que cada passo me afastava mais da mulher que um dia fui. Dulce Pereira Lima, 62 anos, viúva, mãe, agora nada. Naquela noite, dormi num banco da praça, não por querer, mas por não ter opção. E agora, 6 semanas depois, estou aqui. Agachada numa esquina, revirando o lixo, procurando latinhas vazias para vender. Minhas mãos tremem enquanto separo o alumínio do plástico. Não sei se é por causa do frio da madrugada ou pela fome que sinto há 3 dias. Talvez seja pela vergonha. Aquela vergonha que me queima toda vez que alguém passa e desvia o olhar. Uso a mesma roupa há 2 semanas. Cheira a umidade, a rua, a derrota, durmo num portão abandonado perto da Praça da Sé. Irônico, a mesma praça onde eu levava Rodrigo quando ele era criança. Agora durmo a 2 quadras da casa que era minha, da casa que ele me tirou. Às vezes me pergunto como cheguei até aqui. Como foi que o menino que eu alimentava na boca quando estava doente se transformou no homem que me deixou na rua? Como foi que tudo que construí ruiu numa única audiência? Mas não faz mais sentido me fazer essas perguntas. A realidade é essa. Eu, catando latas para comprar um pão. Eu, dormindo no chão. Eu, invisível. Guardo as latinhas numa sacola rasgada que encontrei dias atrás. Tem um furo no canto, mas funciona. Caminho devagar até a cooperativa de reciclagem. Meus pés doem, os sapatos estão gastos e o asfalto machuca a cada passo, mas sigo em frente porque é a única coisa que posso fazer. Seu Manel, o homem da cooperativa, nem sequer me olha quando entrego as latinhas. Ele conta em silêncio, me dá uns poucos reais e faz um gesto com a mão para eu ir embora. Não diz obrigada, não diz nada. Para ele, sou apenas mais uma velha que cata lixo. Nada especial, nada importante. Compro meio pão na padaria da esquina. A balconista me olha com pena, mas não diz nada. Ela me entrega o pão embrulhado num saco fino e eu saio rápido. Não suporto aquele olhar, aquela compaixão silenciosa que me faz sentir ainda menor. Sento-me na praça, no mesmo banco onde dormi na primeira noite, e como devagar, saboreando cada pedaço, porque não sei quando vou comer de novo. O sol começa a se pôr e a praça se enche de gente voltando do trabalho. Famílias, casais, crianças correndo, todos têm um lugar para ir, todos, menos eu. Fecho os olhos por um momento e respiro fundo. O ar fresco da tarde enche meus pulmões. Tento lembrar como era a minha vida antes, como era acordar na minha cama, fazer café na minha cozinha, sentar na minha sala para ver televisão. Mas essas lembranças doem. Doem porque não são mais minhas. Rodrigo ficou com tudo isso. Ele dorme na minha cama agora. Ele toma café na minha cozinha. Ele vive a vida que eu construí e eu estou aqui. Abro os olhos quando ouço passos se aproximando. Um homem caminha na minha direção. Veste um terno escuro, bem passado, e carrega uma pasta debaixo do braço. Ele para na minha frente e me olha com uma expressão que não consigo decifrar. Não é pena, não é desprezo, é algo mais, algo como reconhecimento. Com licença, ele diz com uma voz firme, mas amável. A senhora é Dulce Pereira Lima? Meu coração para por um segundo. Ninguém me chamou pelo nome há semanas. Ninguém me olhou nos olhos como se eu fosse uma pessoa de verdade. Olho para ele sem responder, confusa, até assustada. Quem é esse homem?
O que ele quer de mim? Assinto devagar, sem saber mais o que fazer. Ele respira fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Abre a pasta que carrega debaixo do braço e tira um envelope branco, selado. Ele me estende com cuidado. Dona Dulce, meu nome é Gustavo Ribeiro, sou advogado, estive procurando pela senhora por 3 semanas. 3 semanas. Ele me olha fixamente e então diz algo que paralisa todo o meu corpo. Seu irmão faleceu há 2 meses e deixou algo para essa senhora. Uma mansão avaliada em 10 milhões de reais e uma herança em dinheiro de 50 milhões de reais. O mundo para. Não consigo respirar. Não consigo pensar. 50 milhões de reais. Uma mansão. Meu irmão, o irmão com quem eu não falava há mais de 15 anos. O irmão que foi embora e nunca mais voltou. Mas há uma condição, continua o advogado, e sua voz fica mais séria. Uma condição muito específica que a senhora precisa cumprir para receber a herança. E acredite, Dona Dulce, quando digo que essa condição vai mudar tudo. Minhas mãos tremem quando pego o envelope. Abro-o devagar, com medo, com esperança, com algo que eu não sentia há muito tempo. Algo parecido com a vida. Puxo a carta que está dentro. A letra é do meu irmão, reconheço imediatamente. E enquanto começo a ler, sinto algo dentro de mim, algo que eu achava morto, começar a despertar. Aquele dia foi quando tudo começou a mudar. Antes que tudo ruísse, eu tinha uma vida simples, nada luxuoso, nada extraordinário, mas era minha. Tinha minha casa, minha rotina, meus pequenos momentos de paz. Levantava toda manhã às 6, preparava café na cozinha que conhecia de cor e abria as cortinas para a luz entrar. Aquela casa não era grande, mas eu a paguei com meu próprio trabalho, com anos de esforço e sacrifício. Vivi lá por 35 anos, primeiro com meu marido, Carlos, até que um infarto o levou, quando Rodrigo tinha apenas 8 anos. Depois, sozinha com meu filho, criando-o, dando-lhe tudo o que podia. Trabalhei como secretária num escritório de contabilidade por 25 anos. Não ganhava muito, mas dava para o gasto. Sempre dava, porque eu sabia administrar. Sabia fazer cada centavo valer. Rodrigo cresceu naquela casa. Lá, ele aprendeu a andar. Lá celebrou todos os aniversários. Lá, estudou para as provas. Eu o via crescer com orgulho. Era um bom garoto, responsável, carinhoso. Ou era o que eu pensava? Talvez eu só visse o que queria ver. Talvez uma mãe seja sempre cega quando se trata de seu filho. Quando o Rodrigo fez 30 anos, conheceu Juliana. Ela apareceu um dia na nossa casa, de braço dado com meu filho, com um sorriso perfeito e roupas caras, muito caras para alguém que dizia trabalhar numa loja de roupas. Ele me disse que ela era gerente, mas algo nos olhos dela me fez duvidar. Havia uma frieza ali, uma ambição que eu não sabia nomear. No começo, tentei ser amável. Tentei aceitá-la. Rodrigo parecia feliz, e era isso que importava, não era? Mas Juliana começou a mudar as coisas. Pequenas coisas, no início. Comentários, sugestões. Dulce, não acha que essa casa é muito velha só para você? Dulce, Rodrigo está preocupado com suas finanças. Talvez devesse deixá-lo ajudar. Dulce, na sua idade, a senhora deveria estar descansando, não trabalhando tanto. Eu não entendia onde ela queria chegar. Pensei que se preocupava comigo. Que ingênua eu fui. 1 ano depois de se conhecerem, eles se casaram. Foi um casamento pequeno, num salão alugado. Eu paguei a metade. Rodrigo me pediu com aquele olhar que eu conhecia desde a infância. Aquele olhar que derretia meu coração. Mãe, só desta vez prometo que te devolvo. Ele nunca me devolveu, mas naquele momento eu não me importei. Era o casamento do meu filho, meu único filho. Depois do casamento, tudo mudou mais rápido. Juliana convenceu Rodrigo de que precisavam de um lugar próprio. Eu concordei, era natural. Recém-casados precisam do próprio espaço. Mas então começaram as visitas, as conversas sérias, as propostas. Mãe, Juliana e eu estávamos pensando. Essa casa é muito grande para você. Tem 3 quartos e a senhora só usa 1. Não seria melhor vender e se mudar para um apartamento menor? Algo mais fácil de manter? Eu me neguei.
Aquela casa era minha. Era tudo que me restava da vida que construí com Carlos. Era o lugar onde minhas lembranças cresceram. Eu não ia vendê-la. Então, eles começaram com outra estratégia, mais sutil, mais perigosa. Mãe, na sua idade, a senhora devia ter os papéis em ordem. O que acontece se ficar doente? Se tiver um acidente, a senhora deveria me dar uma procuração legal só para protegê-la, para garantir que tudo esteja bem. Ele disse isso com tanta preocupação, com tanta suposta ternura, que quase acreditei. Quase. Mas algo dentro de mim duvidou. Algo me disse para não assinar nada. Então, eu disse que pensaria, que precisava de tempo. Isso os irritou. Vi no rosto de Juliana. Aquela máscara de amabilidade rachou por um segundo e vi o que havia por baixo. Raiva, impaciência, ambição pura. Mas eles não desistiram. Continuaram insistindo, semana após semana, visita após visita. Até que um dia Rodrigo chegou com 3 homens de terno. Disse que eram advogados, que vieram me ajudar a organizar minhas finanças, a proteger meu patrimônio. É só um trâmite, mãe. Precisamos que a senhora assine alguns papéis. É para o seu bem. Eu estava cansada. Tão cansada de lutar, tão cansada de me sentir sozinha, tão cansada de ser vista como um obstáculo. Então, eu assinei. Assinei sem ler direito. Assinei confiando no meu filho. Assinei acreditando que ele jamais me faria mal. Que erro terrível. 2 meses depois, recebi uma intimação judicial. Não entendi o que significava. Liguei para Rodrigo, confusa, assustada. Ele disse para eu não me preocupar, que ele cuidaria de tudo, que eu só precisava ir à audiência e tudo ficaria bem. Mas nada ficou bem. No dia da audiência, cheguei sozinha. Rodrigo estava lá, mas não ao meu lado. Estava do outro lado da sala com Juliana, com os 3 advogados. Eles me olharam como se eu fosse uma estranha, como se eu fosse a inimiga. O juiz leu os documentos, falou de incompetência mental, de incapacidade de gerir minhas próprias finanças, de cláusulas que eu supostamente havia aceito. Cláusulas que transferiam tudo para Rodrigo. Minha casa, minhas economias, tudo. Tentei falar, tentei explicar que eu não tinha entendido o que assinava, que tinham me enganado, mas minha voz soava fraca, quebrada, e ninguém me ouviu, ninguém acreditou em mim. O juiz proferiu a sentença. Tudo passaria para o nome de Rodrigo Lima. Eu tinha 2 semanas para desocupar a casa, 2 semanas para desaparecer da minha própria vida. Olhei para o meu filho, procurando algo, algum vestígio do menino que criei, algum sinal de arrependimento, de dúvida, de humanidade, mas a única coisa que encontrei foi aquele olhar frio, vazio. E então ele disse, em voz baixa, mas clara, você não merece nada, velha egoísta. Juliana sorriu. Os advogados fecharam suas pastas e eu fiquei ali sentada, sentindo meu mundo desmoronar em pedaços. Saí daquele fórum sem rumo. Caminhei por horas, sem saber para onde ir, sem ter para onde ir. Liguei para algumas amigas, conhecidos, mas todos tinham desculpas. Todos estavam ocupados. Todos desapareceram quando eu mais precisei. Naquela noite, dormi num banco, e na seguinte, até que parei de contar os dias, até que a rua se tornou meu único lar. Agora, 6 semanas depois, seguro esta carta em minhas mãos trêmulas. A carta do meu irmão, o irmão que foi embora há 15 anos, depois de uma briga que nunca resolvemos. O irmão que construiu uma fortuna enquanto eu lutava para sobreviver. O irmão que, ao que parece, nunca me esqueceu. E enquanto leio suas palavras escritas com sua própria caligrafia, sinto algo que não senti há muito tempo. Algo parecido com esperança, algo parecido com justiça. Talvez, só talvez, isso não tenha acabado. A carta treme em minhas mãos. Não consigo parar de olhar para a letra do meu irmão, aquela letra inclinada, firme, que eu reconheceria em qualquer lugar. 15 anos se passaram desde a última vez que conversamos. 15 anos desde aquela briga absurda que nos separou para sempre. Ou era o que eu pensava. O advogado Gustavo Ribeiro senta-se ao meu lado no banco. Não diz nada por um momento. Apenas me observa enquanto leio. A primeira linha da carta me atinge como um soco no estômago. Dulce, se você está lendo isto, significa que eu já não estou aqui. E significa que finalmente te encontraram. Meus olhos se enchem de lágrimas. Não consigo evitar.
Meu irmão está morto. Maurício, meu irmão mais novo, o garoto que eu cuidei quando nossos pais trabalhavam até tarde. O adolescente rebelde que saiu de casa aos 18. O homem que fez fortuna no ramo imobiliário e nunca mais voltou para me ver. Continuo lendo. Cada palavra é um golpe. Cada frase, um lembrete de tudo que perdemos. Sei que não nos falamos há anos. Sei que falhei com você. Sei que quando mais precisou de mim, eu não estava lá, mas quero que saiba de algo, Dulce. Eu nunca te esqueci, nem por um dia sequer. Acompanhei sua vida de longe. Soube que ficou viúva, soube que Rodrigo cresceu. Soube que trabalhou até a exaustão para dar tudo àquele garoto. E soube também quando aquele mesmo garoto te traiu. Fico sem ar. Como ele soube? Como soube o que Rodrigo me fez? Contratei investigadores há 6 meses, continua a carta. Quando soube que estava doente, quando soube que me restava pouco tempo, eu precisava ter certeza de que você estava bem. O que descobri me enfureceu, me partiu o coração. Meu sobrinho, o filho que você criou sozinha, estava planejando te despojar de tudo. E eu não pude fazer nada para detê-lo a tempo. Perdoe-me por isso, irmã. Perdoe-me por não ter agido antes. As lágrimas caem sobre o papel. Não me importo. Continuo lendo. Por isso, deixei instruções muito específicas. Estou te deixando tudo que tenho. A mansão no Morumbi. 15 milhões de reais em propriedades. 50 milhões de reais em dinheiro e ações. Tudo é seu, Dulce. Tudo. Mas há uma condição. Uma única condição que você deve cumprir para receber esta herança. A carta para aqui. Olho para o advogado, confusa. Ele acena com a cabeça e tira outro documento da pasta. A condição está aqui, dona Dulce. Ele diz com a voz séria. Seu irmão foi muito claro. A senhora pode receber a herança completa, mas primeiro deve morar na mansão por 3 meses, 90 dias exatos, sem sair, sem desistir. E durante esse tempo, deve reunir provas documentadas de tudo que seu filho lhe fez. Cada papel assinado, cada engano, cada mentira. Seu irmão queria que a senhora tivesse as ferramentas para se defender, para recuperar o que é seu, para provar a verdade. Fico em silêncio. Não consigo processar o que estou ouvindo. 3 meses numa mansão. Reunir provas contra Rodrigo. Para quê? Para enfrentá-lo? Para destruí-lo? Não entendo. Sussurro. Minha voz soa rouca, quebrada. Por que Maurício iria querer que eu fizesse isso? Por que não simplesmente me dar o dinheiro e pronto? Gustavo me olha com algo parecido com compaixão. Porque seu irmão a conhecia, dona Dulce. Sabia que a senhora não é de buscar vingança. Sabia que perdoaria seu filho sem pensar 2 vezes. Sabia que mesmo depois do que ele fez, a senhora continuaria protegendo-o. Por isso, ele colocou essa condição para forçá-la a ver a verdade, para obrigá-la a enfrentar o que aconteceu, para lhe dar a oportunidade de recuperar sua dignidade. Suas palavras me atravessam. Ele tem razão. Eu teria perdoado Rodrigo, apesar de tudo, apesar das noites na rua, apesar da fome, apesar da humilhação, porque sou a mãe dele. E mães perdoam, sempre perdoam. Mas algo dentro de mim se retorce, algo escuro, algo que tem crescido durante estas 6 semanas de abandono, algo que se parece perigosamente com a raiva. E se eu recusar? Pergunto. Se eu não quiser cumprir a condição? Gustavo suspira. Então, a herança será doada a instituições de caridade. A senhora não receberá nada. Seu irmão foi muito claro nisso também. Ou aceita as condições, ou renuncia a tudo. Olho para a carta novamente. Olho para minhas mãos sujas, minhas unhas quebradas, minha roupa que cheira a miséria. Olho para a sacola de latinhas vazias a meus pés. Olho para o banco onde dormi por semanas. E então olho para o advogado. O que acontece se eu descobrir que não há provas suficientes? O que acontece se os papéis tiverem sido destruídos? Seu irmão pensou nisso, responde Gustavo. Ele contratou uma equipe de investigadores particulares antes de morrer. Eles já reuniram cópias de documentos, gravações, testemunhos. Tudo está guardado num cofre dentro da mansão. A senhora só precisa revisar tudo, organizar, entender e depois decidir o que fazer com essa informação. Decidir o que fazer. Essas palavras ecoam na minha cabeça.
Maurício está me dando uma opção, uma oportunidade, não apenas de recuperar dinheiro, não apenas de ter um teto. Ele está me dando a chance de recuperar minha voz, minha verdade, minha justiça. Mas eu tenho medo, um medo profundo que me paralisa. E se eu não conseguir fazer isso? E se ver todas aquelas provas me quebrar completamente? E se enfrentar Rodrigo destruir o pouco que resta de mim? Não sei se consigo. Admito em voz baixa. Não sei se sou forte o suficiente. Gustavo coloca uma mão no meu ombro. É um gesto amável, humano. Faz tanto tempo que ninguém me toca com gentileza que quase desabo a chorar. Dona Dulce, seu irmão escreveu algo mais no final da carta, algo que talvez devesse ler. Ele me entrega outra folha, a última página. Eu a leio com os olhos embaçados. Dulce, se você está duvidando, se está assustada, quero que se lembre de algo. Você foi a pessoa mais forte que conheci. Quando nosso pai morreu, você tinha 16 anos e cuidou de mim como se fosse minha mãe. Quando nossa mãe adoeceu, você trabalhava de dia e cuidava dela à noite sem jamais reclamar. Quando seu marido morreu, você se levantou e seguiu em frente por causa do seu filho. Essa força não desapareceu, irmã. Ela só está adormecida. É hora de despertá-la, não por vingança, não por ódio, mas por você, porque você merece, porque vale a pena lutar pela sua própria vida. Sempre valeu a pena. Eu te amo, Dulce, e lamento não ter te dito isso quando estava vivo. Agora, cabe a você decidir quem você quer ser. A mulher que se rende ou a mulher que se levanta mais uma vez. Fecho os olhos. Respiro fundo. O ar frio da tarde enche meus pulmões. Escuto os sons da praça. Crianças rindo, pássaros cantando. A vida acontecendo ao meu redor, a vida da qual eu também ainda faço parte. Abro os olhos e olho para Gustavo. Eu aceito, digo. Minha voz soa mais firme do que eu esperava. Eu aceito a condição. Eu vou fazer isso. O advogado sorri. É um sorriso genuíno, aliviado. Então vamos, Dona Dulce. Vou levá-la para sua nova casa. Bem, para sua casa temporária. Ele me ajuda a levantar. Minhas pernas tremem, mas me sustento. Pego minha sacola de latinhas. Gustavo me olha, estranhando. Pode deixar isso aí, senhora. Não respondo. Isso me lembra de onde eu vim, do que eu sobrevivi. Eu vou guardar. Caminhamos até um carro preto estacionado ali perto. É elegante, limpo, o oposto de mim. Mas quando Gustavo abre a porta, ele não hesita. Não me olha com desprezo, apenas espera que eu entre. Sento-me no banco de trás. É macio, confortável, cheira a couro novo. Fecho os olhos por um momento e sinto algo dentro de mim começar a mudar. Ainda não é esperança. Não exatamente, mas é algo pequeno, algo que se parece com a possibilidade. O carro arranca e nos afastamos da praça, do banco, das latinhas, da vida que levei por 6 semanas. Olho pela janela e vejo a cidade passar, as ruas que percorri procurando comida, as esquinas onde dormi, os lugares onde fui invisível. Eu não sabia que aquela decisão ia mudar tudo. Sussurro para mim mesma, mas no fundo acho que eu sabia sim. O carro avança por ruas que não reconheço. Deixamos para trás o centro da cidade, os edifícios antigos, as calçadas rachadas onde passei as últimas semanas da minha vida. Agora a paisagem muda. As casas são maiores, os jardins mais verdes, os portões mais altos. Este é outro mundo, um mundo ao qual eu nunca pertenci. Gustavo dirige em silêncio. De vez em quando me olha pelo retrovisor, como se certificando de que eu ainda estou ali, de que não desapareci. Eu olho pela janela, sentindo meu coração bater cada vez mais rápido. Estou nervosa, assustada, não sei o que esperar. Depois de meia hora, o carro vira numa rua particular. Há um portão de ferro preto com um sistema de segurança. Gustavo digita um código e o portão se abre lentamente. Entramos, então eu a vejo. A mansão é enorme. 3 andares de pedra clara e janelas imensas. Tem um jardim na frente com fontes de água e árvores perfeitamente podadas. O caminho de entrada é feito de paralelepípedos brancos que brilham sob o sol da tarde.
Há escadas largas que sobem até a porta principal, uma porta de madeira maciça com detalhes entalhados. Não consigo acreditar que isso seja real. Não consigo acreditar que meu irmão morava aqui. O mesmo Maurício que cresceu comigo numa casa de 2 quartos. O mesmo garoto que dividia meu quarto porque não havia mais espaço. Agora, isso. Tudo isso. Bem-vinda ao seu lar temporário, Dona Dulce, diz Gustavo, parando o carro em frente às escadas. Eu desço devagar. Minhas pernas mal me sustentam. Olho para cima, para as janelas, para as sacadas. É demais. Tudo é demais. Meu irmão morava aqui sozinho? Pergunto. Nos últimos 5 anos, sim, responde Gustavo. Depois que a esposa dele faleceu, ele não se casou novamente, não teve filhos. Esta casa era o refúgio dele, sua obra, e agora é sua. Subimos as escadas juntos. Cada degrau é um peso. Quando chegamos à porta, Gustavo tira um jogo de chaves e me entrega. Estas lhe são suas agora. A porta principal, o escritório, os quartos, tudo. Pego as chaves com as mãos trêmulas. Elas pesam. São reais. Isso é real. Abro a porta e entramos. O interior é ainda mais impressionante. O hall de entrada é amplo, com pisos de mármore e uma escada curva que sobe para o 2º andar. Há quadros nas paredes, lustres de cristal pendurados no teto, móveis elegantes. Tudo está impecável, limpo, como se alguém ainda morasse ali. Há uma diarista que vem 2 vezes por semana para limpar, explica Gustavo. Ela continuará vindo durante os 3 meses. Há também um jardineiro e uma cozinheira que pode vir se a senhora solicitar. Está tudo pago, tudo arranjado. A senhora só tem que ficar aqui e cumprir a condição. Ele me conduz pela casa. Passamos pela sala principal, enorme, com sofás de couro e uma lareira de pedra. Depois, a cozinha moderna com eletrodomésticos que parecem ter saído de uma revista. A sala de jantar com uma mesa para 12 pessoas. A biblioteca, repleta de livros do chão ao teto. O escritório do seu irmão fica no 2º andar, diz Gustavo enquanto subimos as escadas. É lá que está o cofre. É lá que a senhora encontrará tudo de que precisa. Meu coração bate mais forte a cada degrau. Chegamos a um corredor longo com várias portas. Gustavo abre uma no final. É um escritório espaçoso com janelas que dão para o jardim de trás. Há uma escrivaninha de madeira escura, prateleiras com documentos organizados e, na parede do fundo, um cofre embutido. A combinação está neste envelope, diz Gustavo, entregando-me outro envelope selado. Dentro, a senhora encontrará tudo que os investigadores reuniram. Documentos, gravações, fotografias, tudo o que precisa para entender o que realmente aconteceu. Para entender como seu filho planejou tudo isso. Pego o envelope, mas não o abro. Ainda não. Não estou pronta. Quando tenho que começar? Pergunto. Quando a senhora quiser. Tem 3 meses completos, 90 dias a partir de amanhã. Pode levar o tempo que precisar para revisar tudo, para processar, para decidir o que fazer depois. Assinto em silêncio. Gustavo me olha com algo parecido com preocupação. Dona Dulce, há mais uma coisa que devo lhe dizer. O quê? Seu filho já sabe da herança. O mundo para. Meu sangue congela. O quê? Rodrigo Lima apresentou uma ação na justiça há 3 dias, tentando anular o testamento. Ele alega que seu irmão estava mentalmente incapacitado quando o escreveu, que foi manipulado, que a herança deveria passar para os parentes vivos mais próximos, ou seja, para ele, como seu sobrinho. Não consigo respirar. Claro que Rodrigo faria isso. Claro que tentaria tirar isso de mim também. E ele pode? Pergunto com a voz trêmula. Ele pode me tirar a herança? Não, responde Gustavo com firmeza. O testamento de seu irmão é sólido, foi feito com 3 advogados presentes. Há laudos médicos que provam que Maurício estava completamente lúcido, e há cláusulas específicas que protegem a herança contra esse tipo de ação, mas isso não significa que seu filho não vai tentar. Aliás, é provável que o vejamos por aqui em breve. Minhas pernas cedem. Tenho que me sentar. Caio na cadeira da escrivaninha e fecho os olhos. Eu não consigo fazer isso. Sussurro. Não consigo enfrentá-lo. Não consigo vê-lo de novo. Consegue sim, diz Gustavo com uma voz suave, mais firme.
E vai fazer porque desta vez a senhora não está sozinha. Desta vez tem recursos, tem respaldo legal, tem a verdade do seu lado. E tem algo que seu filho nunca terá. O quê? Integridade. Abro os olhos e olho para ele. Ele sustenta meu olhar. Seu irmão me contou muito sobre a senhora antes de morrer, Dona Dulce. Disse que era a pessoa mais honesta que conheceu, que nunca pegava atalhos, que sempre fazia o certo, mesmo que lhe custasse caro. Por isso ele confiou na senhora. Por isso ele deixou tudo isso, porque sabia que usaria bem, que não se corromperia, que continuaria sendo quem é. Suas palavras me atingem fundo. Sinto as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas as contenho. Já chorei o suficiente. É hora de ser forte. O que eu tenho que fazer agora? Pergunto. Descanse hoje. Tome um banho. Coma algo. Durma numa cama de verdade. Amanhã pode começar a revisar os documentos. Voltarei depois de amanhã para ver como estão as coisas. Enquanto isso, aqui está meu cartão. Pode me ligar a qualquer hora se precisar de algo, o que for. Ele me entrega o cartão, pego-o e guardo no bolso. Gustavo se despede com um aperto de mão e vai embora. Ouço seus passos descendo as escadas. Ouço a porta principal se fechar. Ouço o carro se afastando e então fico sozinha. Sozinha nesta casa enorme. Sozinha com meus pensamentos. Sozinha com esta oportunidade que ainda não sei se mereço. Levanto-me devagar e caminho pelo escritório. Toco os livros nas prateleiras, olho as fotografias nas paredes. Há uma de Maurício quando era jovem, sorrindo. Ele se parece tanto com o garoto que eu lembro. E há outra de nós dois juntos quando éramos adolescentes. Eu não lembrava que essa foto existia. Parecemos felizes, unidos. Éramos família. O que aconteceu? Como nos afastamos tanto? Sento-me na escrivaninha novamente e olho para o cofre. Aí está tudo. Toda a verdade sobre o que Rodrigo me fez, toda a prova de que preciso. Eu só tenho que abrir aquele envelope, digitar a combinação, ver o que há dentro. Mas não consigo. Ainda não. Primeiro preciso me recuperar, preciso me sentir humana novamente. Saio do escritório e exploro o resto do segundo andar. Encontro vários quartos, todos mobiliados, limpos, prontos. Escolho um no final do corredor, com janelas grandes que dão para o jardim. A cama é enorme, com lençóis brancos que parecem nuvens. Entro no banheiro anexo. É maior do que o quarto onde eu dormia na minha antiga casa. Há uma banheira funda, um chuveiro com portas de vidro, espelhos por toda parte. Abro o chuveiro e deixo a água correr. Vapor quente enche o banheiro. Tiro a roupa suja, aquela roupa que estou usando há semanas. Olho para ela no chão e sinto nojo. Nojo do que ela representa, nojo do que vivi. Entro no chuveiro e a água quente me atinge como uma bênção. Choro. Finalmente me permito chorar. Choro por tudo que perdi, por tudo que sofri, por todas as noites na rua, pela fome, pela solidão, pela traição. Choro até não sobrar mais lágrimas. Depois, me lavo, esfrego a pele até doer, lavo o cabelo 3 vezes. Quero tirar cada vestígio daquelas semanas. Quero me sentir limpa de novo, quero me sentir eu de novo. Quando saio do chuveiro, encontro toalhas macias penduradas em ganchos de prata. Envolvo-me numa e me olho no espelho. Quase não me reconheço. Estou mais magra, mais velha. Há rugas novas ao redor dos olhos, mas também há algo mais. Algo no meu olhar, algo que não estava ali antes. Determinação. Desço para a cozinha, enrolada na toalha. Abro a geladeira e encontro comida. Pão fresco, queijo, frutas, presunto. Meu estômago ronca alto. Preparo um sanduíche enorme e o como ali mesmo, em pé, quase sem mastigar. Está delicioso. É a melhor coisa que já comi na vida. Depois, subo de novo e me enfio na cama. Os lençóis são macios. O colchão é firme, mas confortável. Fecho os olhos e pela primeira vez em 6 semanas durmo de verdade. Durmo sem medo, sem frio, sem fome. Durmo como uma pessoa. E quando acordo horas depois, com a luz da lua entrando pela janela, sei o que tenho que fazer. Sei que amanhã vou abrir aquele cofre. Vou ver o que há lá dentro. Vou encarar a verdade. Porque meu irmão tinha razão. É hora de despertar essa força que está adormecida dentro de mim. É hora de lutar pela minha vida.
E desta vez eu não vou perder. Na manhã seguinte, acordo com o sol entrando pela janela. Por um momento, não sei onde estou. Olho para o teto alto, as cortinas elegantes, o lustre de cristal. Então, lembro da mansão, da herança, do meu irmão. Tudo é real. Levanto-me devagar. Meu corpo ainda dói, mas é uma dor diferente. Não é a dor de dormir no chão. É a dor de um corpo que está se curando. Desço para a cozinha e preparo café. O aroma enche a casa e por um momento me sinto em paz. Mas essa paz não dura muito, porque sei o que tenho que fazer hoje. Tenho que abrir o cofre. Tenho que ver a verdade. Subo para o escritório com uma xícara de café na mão. Sento-me em frente à escrivaninha e tiro o envelope que Gustavo me deu. Abro-o e encontro um papel com a combinação. 6 números escritos com a letra do meu irmão. Caminho até o cofre e digito os números. Ouço um clique. A porta se abre. Lá dentro, há pastas. Muitas pastas, todas etiquetadas com datas. Puxo a primeira e a abro sobre a escrivaninha. São cópias dos documentos que assinei, os mesmos que me fizeram assinar naquele dia em que os advogados vieram à minha casa. Leio devagar e então vejo. As cláusulas escondidas, as letras miúdas, tudo que eu não li, tudo que eu não entendi. Lá está, preto no branco. Eu assinei a transferência da minha casa. Eu assinei o acesso às minhas contas bancárias. Eu assinei minha própria destruição. Mas não foi culpa minha. As palavras estavam escritas de forma confusa. Os termos legais eram impossíveis de entender. Fui enganada, manipulada, e eu, confiando no meu filho, caí na armadilha. Abro a segunda pasta. São fotografias. Rodrigo reunido com os advogados meses antes da audiência. Rodrigo e Juliana num restaurante caro, comemorando. A data da foto é 2 dias depois que eu assinei os papéis. Estão sorrindo, brindando com taças de vinho, festejando minha queda. Minhas mãos tremem. Continuo revirando. Há mais, gravações de áudio num pequeno dispositivo. Conecto-o ao computador da escrivaninha e escuto. É a voz de Rodrigo falando ao telefone com um dos advogados. Tem que parecer legal. Minha mãe não pode suspeitar de nada. Preciso que os documentos sejam confusos, mas válidos. Ela vai assinar. Ela sempre faz o que eu peço. A voz me atravessa. É meu filho. Meu filho planejando isso. Meu filho falando de mim como se eu fosse um obstáculo, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Há mais gravações. Numa delas, escuto Juliana. Aquela velha tem demais para alguém que não faz nada. Aquela casa devia ser nossa, aquele dinheiro devia ser nosso. Já é hora de ela entender que o tempo dela passou. Fecho os olhos, respiro fundo. A dor é física. É como se estivessem me esfaqueando o peito, de novo e de novo. Continuo revisando as pastas. Há relatórios dos investigadores particulares. Detalhes de como Rodrigo buscou advogados sem escrúpulos, como pagou por laudos falsos sobre minha suposta incapacidade mental, como subornou testemunhas para dizerem que eu estava confusa, que esquecia as coisas, que não podia cuidar de mim mesma. Tudo foi planejado. Cada detalhe, cada passo. Durante meses, talvez anos, meu filho estudou como me destruir. E ele conseguiu. Levanto-me da escrivaninha e caminho até a janela. Olho para o jardim, as árvores, o céu azul. Preciso de ar, preciso de espaço, preciso processar isso. Nesse exato momento ouço a campainha. Meu coração dispara, não estou esperando ninguém. Desço as escadas devagar e olho pelo olho mágico. O que vejo me congela o sangue. É Rodrigo. Ele está parado na frente da porta com Juliana ao lado, os dois vestidos elegantemente, os dois com aquela expressão de superioridade que eu conheço bem. Toco a maçaneta, mas não abro. Não estou pronta. Não agora. Não depois de ver tudo o que acabei de ver. Rodrigo toca de novo, mais forte. Sei que você está aí, mãe. Abra a porta. Temos que conversar. Sua voz, aquela voz que me acalentava quando era bebê, aquela voz que me pedia histórias antes de dormir. Agora soa fria, calculista, ameaçadora. Eu não vou abrir, digo do outro lado da porta. Minha voz soa mais firme do que eu esperava. Isso é ridículo. Ouço a voz de Juliana. Essa herança não te pertence.
Você não tem o direito de estar aqui. Eu tenho todo o direito, respondo. Meu irmão me deixou isso, é legal, é meu. Seu irmão estava louco, diz Rodrigo. E você também, se acha que vai ficar com isso. Eu já entrei com uma ação. Meus advogados vão anular esse testamento, e quando fizerem, eu vou te tirar daí, assim como te tirei da sua casa. As palavras dele me atingem, mas desta vez eu não desmorono. Desta vez tenho algo que ele não sabe que tenho. Tenho a verdade, tenho as provas, tenho tudo de que preciso para destruí-lo. Vá embora, Rodrigo. Digo com a voz tranquila. Eu não vou abrir esta porta e não vou deixar que me tire mais nada. Nunca mais. Há silêncio do outro lado. Depois, ouço passos se afastando. Ouço um carro arrancando. Eles se foram. Por enquanto. Volto para o escritório. Sento-me em frente à escrivaninha e olho para todas as pastas abertas, toda a evidência espalhada, todo o veneno documentado. E sinto algo novo crescendo dentro de mim. Não é ódio. Não exatamente. É clareza. É compreensão. É a certeza de que tenho que fazer algo. Não posso ficar calada. Não, desta vez não. Passo o resto do dia organizando tudo. Faço cópias, marco páginas importantes, escuto as gravações de novo, até que cada palavra fique gravada na minha memória, cada mentira, cada traição, cada momento em que meu filho decidiu que eu não importava. Quando a noite cai, tenho tudo organizado numa pasta principal. Tudo de que preciso está aqui. Agora, só falta decidir o que fazer com isso, como usar essa informação. Se busco vingança ou se busco justiça. Se destruo meu filho ou se simplesmente me protejo. Sento-me na cama naquela noite, exausta, mas estranhamente tranquila. Olho pela janela para as estrelas e penso no meu irmão, em Maurício, em como ele sabia exatamente o que eu precisava. Não apenas dinheiro, não apenas uma casa. Eu precisava disto. Precisava ver a verdade. Precisava entender que não foi minha culpa, que eu não estou louca, que fui vítima de algo calculado e cruel. E agora que sei, agora que tenho as provas, tenho que decidir quem quero ser. A mãe que continua perdoando ou a mulher que finalmente se defende. A vítima que se esconde ou a sobrevivente que luta. Fecho os olhos e sussurro no escuro. Obrigada, Maurício. Obrigada por não me esquecer. Obrigada por me dar esta oportunidade. E pela primeira vez em muito tempo sinto algo parecido com esperança, algo parecido com poder, algo parecido com justiça. Agora é a minha vez. Os dias passam e eu mergulho nos documentos. Toda manhã me levanto, preparo café e subo para o escritório. Leio, analiso, faço anotações. Cada pasta que abro me revela uma nova camada da traição, mas também me revela algo mais. Me revela quem eu era antes de tudo isso e quem eu posso voltar a ser. Certa tarde, enquanto reviso uma das últimas pastas, encontro algo diferente. Não são documentos legais nem gravações. É uma caixinha pequena de madeira, escondida no fundo do cofre. Eu a tiro com cuidado e a abro. Dentro há cartas. Muitas cartas, todas escritas pelo meu irmão Maurício. Todas endereçadas a mim, mas nunca enviadas. Pego a primeira com as mãos trêmulas. Está datada de 10 anos atrás, logo após nossa última briga. A briga que nos separou. Começo a ler. Querida Dulce, 3 meses se passaram desde que gritamos coisas horríveis um para o outro. 3 meses desde que te chamei de controladora, desde que você me chamou de egoísta. Eu quis te ligar 1000 vezes, mas meu orgulho me impede. Eu sempre fui orgulhoso, você sabe, mas quero que saiba de algo. Nunca esqueci tudo que você fez por mim. Quando papai morreu e mamãe desabou, você tinha 16 anos e se tornou minha mãe. Você largou a escola para trabalhar. Você se sacrificou para que eu pudesse continuar estudando, e eu nunca te agradeci como devia. Perdoe-me, irmã. Perdoe-me por ser um idiota orgulhoso. As lágrimas caem sobre o papel. Continuo lendo, carta após carta. Há dezenas, uma por ano, às vezes 2 ou 3 por ano. Em todas, Maurício fala de mim, de suas lembranças, de sua culpa, de seu amor. Numa carta datada de 5 anos atrás, ele escreve sobre Rodrigo. Contratei um investigador para saber como você estava. Sei que é invasivo, sei que eu deveria simplesmente ligar,
Mas ainda sou um covarde. O investigador me contou sobre seu filho, sobre como ele te trata, sobre aquela mulher com quem ele se casou. Dulce, estou preocupado. Vejo sinais de que algo ruim vai acontecer. Aquele rapaz tem o olhar de alguém que só pensa em si mesmo, como eu era antes, mas pior, muito pior. Se eu pudesse, te diria para se afastar, para proteger o que é seu, mas não tenho o direito de dizer nada, não depois de todos esses anos de silêncio. Meu coração dói. Maurício sabia. Ele viu o que estava por vir e tentou me alertar da única forma que podia. Deixando-me esta herança, deixando-me estas ferramentas, dando-me a chance de me defender quando já fosse tarde demais para ele intervir. Há mais uma carta, a última. Está datada de 2 semanas antes de sua morte. Dulce, se você está lendo isto, significa que finalmente te encontraram, significa que você está na minha casa, significa que viu toda a evidência e significa que agora sabe a verdade. Sei que dói. Sei que ver seu próprio filho te trair é a dor maior que existe. Acredite, irmã, eu também sofri quando vi o que estava acontecendo. Mas você precisava ver, precisava entender, porque você, com esse coração enorme que sempre teve, teria perdoado sem olhar para trás. Teria dito que os filhos merecem segundas chances. Teria carregado a culpa como sempre fez. Mas desta vez, não. Desta vez, quero que veja que não foi sua culpa, que você foi vítima e que merece justiça. Não vingança, justiça. Há uma diferença, Dulce. A vingança destrói, a justiça restaura. Você decide qual caminho tomar. Mas seja qual for sua decisão, quero que saiba de algo. Estou orgulhoso de você. Sempre estive. Você é a pessoa mais forte que conheci. E lamento de todo o coração não ter te dito isso quando podia olhar nos seus olhos. Eu te amo, irmã. Sempre te amei. Agora, viva. Viva a vida que você merece. A vida que te tiraram, a vida que você pode recuperar. Seu irmão que nunca parou de pensar em você, Maurício. Dobro a carta com cuidado e a guardo na caixa. Choro. Choro por tudo que Maurício e eu perdemos. Por todos os anos que poderíamos ter tido juntos e que o orgulho nos roubou. Por todas as conversas que nunca tivemos. Por todos os abraços que nunca demos. Mas também choro de gratidão. Porque mesmo no silêncio, meu irmão cuidou de mim. Mesmo de longe, ele me protegeu. E agora, de sua morte, ele está me dando a chance de recuperar minha vida. Enxugo as lágrimas e respiro fundo. Maurício tem razão. Eu tenho que decidir. Vingança ou justiça? Destruição ou restauração? Ódio ou dignidade? Naquela noite, não consigo dormir. Rolo na cama, pensando, lembrando, imaginando. Vejo cenas na minha mente. Rodrigo criança, correndo para mim com os braços abertos. Rodrigo adolescente, envergonhado por eu buscá-lo na escola. Rodrigo adulto, me apresentando Juliana com aquele sorriso falso. Rodrigo na audiência, me olhando com desprezo. Você não merece nada, velha egoísta. Qual desses Rodrigos é o real? Ou todos são? Pode uma pessoa conter tanto amor e tanto ódio, tanta ternura e tanta crueldade? Às 3 da manhã, me levanto, desço para o escritório, acendo a luz e me sento em frente ao computador. Abro um documento em branco e começo a escrever. Escrevo tudo que sinto, tudo que descobri, tudo que quero dizer, mas não pude. As palavras fluem como um rio, página após página, até que o céu começa a clarear e percebo que escrevi por horas. Leio o que escrevi. É uma carta para Rodrigo, mas não vou enviá-la. Não, ainda não. Primeiro, preciso de algo mais. Preciso de um plano. Nos dias seguintes, trabalho nesse plano. Falo por telefone com Gustavo. Conto-lhe o que encontrei. Pergunto sobre as opções legais. Ele me explica que posso apresentar uma contração contra Rodrigo. Posso acusá-lo de estelionato, de manipulação, de abuso financeiro contra idoso. Posso levá-lo a juízo. Posso destruir sua reputação. Posso fazê-lo pagar pelo que fez. Mas a senhora quer fazer isso, dona Dulce? Me pergunta Gustavo com aquela voz calma. Realmente quer entrar numa guerra judicial com seu filho? Porque se o fizer, não há volta. Uma vez que começarmos, isso se tornará público, sujo, doloroso. Eu não sei. Admito. Ainda não sei. Então, leve seu tempo.
Pense bem, porque esta decisão vai definir não só a sua relação com ele, mas também quem a senhora é. Que tipo de mulher quer ser depois de tudo isso? Suas palavras ecoam na minha cabeça por dias. Que tipo de mulher quero ser? A pergunta me persegue. Me acorda nas noites, me acompanha nas refeições, me observa no espelho toda manhã. Certa tarde, enquanto caminho pelo jardim, encontro algo que não tinha visto antes. Num canto afastado, há um pequeno banco de pedra com uma placa. Aproximo-me e leio. Para Dulce, a irmã que me ensinou o que significa o sacrifício. Algum dia eu te trarei aqui. Algum dia eu te direi tudo o que calei. Seu irmão Maurício. Sento-me naquele banco e choro de novo. Mas desta vez não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de compreensão. Maurício construiu isso para mim. Este lugar, esta oportunidade, este momento. Ele sabia que algum dia eu estaria aqui, sentada neste banco, tomando esta decisão, e então eu entendo. Entendo o que tenho que fazer. Não se trata de vingança. Não se trata de destruir Rodrigo. Trata-se de recuperar minha voz, minha verdade, minha dignidade. Trata-se de impor limites, de dizer chega. De demonstrar que o que fizeram comigo não foi certo e que eu tenho valor. Eu sempre tive. Volto para o escritório com uma clareza nova. Abro as pastas novamente, mas desta vez não as olho com dor, olho-as com propósito. Organizo tudo meticulosamente, preparo cópias, marco datas importantes, sublinho frases-chave. Crio um dossiê completo, profissional, irrefutável. Ligo para Gustavo. Estou pronta, me digo. Quero fazer isso direito. Quero confrontar Rodrigo, mas não com gritos, não com violência. Quero fazê-lo entender exatamente o que fez. Quero que ele veja as provas. Quero que ele saiba que eu sei. E depois, quero dar-lhe uma opção. Que tipo de opção? Pergunta Gustavo. A opção de fazer o que é certo. De admitir o que fez, de se desculpar, não porque eu o perdoe, mas porque é o que ele deve fazer. E se ele não fizer, então sim. Então, vamos a juízo. Então, eu deixo a justiça decidir. Gustavo fica em silêncio por um momento. Depois, diz: Essa é a abordagem mais sábia que ouvi em anos, Dona Dulce. Seu irmão estaria orgulhoso. Espero que sim, respondo. Espero estar fazendo o certo. Está fazendo, ele me assegura. Definitivamente está fazendo. Desligo o telefone e olho pela janela. O sol se põe atrás das árvores. O jardim se tinge de laranja e dourado. É lindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu também me sinto linda. Não por fora, mas por dentro, onde realmente importa. Amanhã começará a próxima fase. Amanhã, vou convidar Rodrigo para uma reunião formal aqui nesta casa. Com testemunhas, com advogados, com todas as cartas na mesa. E vou mostrar-lhe quem eu realmente sou. Não a velha gourmet egoísta que ele acredita, não a vítima fraca que deixou na rua, mas Dulce Pereira Lima, a mulher que sobreviveu, a mulher que se levantou, a mulher que não tem mais medo. Agora é a minha vez de falar, e desta vez o mundo vai escutar. A reunião está marcada para as 10 da manhã. Gustavo chegou cedo para me ajudar a preparar tudo. Organizamos a sala de jantar principal como uma sala de reunião. A longa mesa de madeira está coberta com pastas, documentos organizados em pilhas perfeitas. Cada prova tem seu lugar. Cada evidência está marcada. Está tudo pronto. Contratei um tabelião para estar presente. Há também outra advogada, uma mulher chamada Cláudia Azevedo, que Gustavo recomendou. Ela é especialista em fraude financeira e abuso contra idoso. A presença dela dá peso a esta reunião. Isso não é um encontro familiar casual. É um procedimento formal, oficial, sério. Vesti um vestido simples, mas elegante, que encontrei no armário de um dos quartos. Deve ter pertencido à esposa de Maurício. Ele me veste bem. Penteio-me com cuidado, olho-me no espelho e quase não me reconheço. Fazem apenas 2 semanas que cheguei aqui, mas pareço outra pessoa. Não tenho mais aquele olhar perdido. Não tenho mais os ombros caídos. Estou de pé, firme, pronta. Às 10 em ponto a campainha toca. Meu coração bate forte, mas não é medo, é antecipação. Gustavo abre a porta.
Rodrigo entra primeiro, seguido por Juliana e 2 de seus advogados. Eu os reconheço. São os mesmos que estavam na audiência, os mesmos que me tiraram tudo. Rodrigo me olha com uma mistura de surpresa e desprezo. Vejo que se acomodou bem no seu novo palácio, diz com sarcasmo, aproveitando o dinheiro que não te pertence. Não respondo, apenas o olho, tranquila, serena. Gustavo os guia para a sala de jantar. Aponta as cadeiras de um lado da mesa. Nós nos sentamos do outro. A divisão é clara. Eles contra mim, mas desta vez eu não estou sozinha. Obrigada por terem vindo, digo com a voz firme. Sei que tentou anular o testamento do meu irmão. Sei que acredita que esta herança deveria ser sua. Por isso pedi que viesse para lhe mostrar algo. Não preciso ver nada, interrompe Rodrigo. Meus advogados já têm tudo de que precisamos para provar que esse testamento não é válido. Rodrigo, digo o nome dele com uma calma que surpreende até a mim mesma. Vou pedir que se cale e escute. Pela primeira vez na sua vida, você vai escutar o que eu tenho para dizer. Juliana ri. Quem você pensa que é para falar assim conosco? Você é uma velha que estava morando na rua há 2 semanas. Tem razão, respondo, olhando diretamente para ela. Eu morava na rua, porque seu marido me deixou lá, mas hoje vamos falar sobre como cheguei a esse ponto e quem é realmente o responsável. Gustavo abre a primeira pasta, tira cópias dos documentos que assinei e as coloca na frente de Rodrigo. Estes são os papéis que o senhor fez sua mãe assinar há 8 meses. O senhor os reconhece? Rodrigo mal olha para eles. São documentos legais. Ela assinou voluntariamente. Voluntariamente? Pergunto. É voluntário quando você mente para sua mãe sobre o que ela está assinando? Quando usa termos confusos e cláusulas escondidas? Quando contrata advogados sem escrúpulos para redigir documentos criados para enganar? Eu não enganei ninguém, diz Rodrigo, levantando a voz. Você estava confusa, eu só tentei ajudar. Cláudia Azevedo, a advogada, fala pela primeira vez. Sua voz é fria como gelo. Senhor Lima, temos provas de que o senhor planejou esta fraude por meses. Gravações de conversas com seus advogados, onde discute como manipular sua mãe, fotografias de vocês comemorando 2 dias depois que ela assinou os papéis, relatórios financeiros que mostram que o senhor precisava de dinheiro urgentemente, porque tinha dívidas de jogo de mais de R$200 mil. O silêncio cai sobre a mesa como uma pedra. Rodrigo empalidece. Juliana para de sorrir. Um dos advogados dele pigarreia, desconfortável. Isso não é verdade, gagueja Rodrigo. Gustavo aperta o play num gravador. A voz de Rodrigo preenche a sala. Tem que parecer legal. Minha mãe não pode suspeitar de nada. Preciso que os documentos sejam confusos, mas válidos. Ela vai assinar. Ela sempre faz o que eu peço. Rodrigo se levanta abruptamente. De onde tiraram isso? Isso é invasão de privacidade. É ilegal. É completamente legal, responde Cláudia Azevedo. Seu tio contratou investigadores particulares. Tudo que foi coletado foi obtido legalmente. E há mais, muito mais. Pego outra pasta. Minha mão não treme. Abro-a e mostro as fotografias. Rodrigo e seus advogados em reuniões secretas. Rodrigo recebendo dinheiro vivo de um agiota. Rodrigo num cassino perdendo milhares de reais. Juliana comprando roupas de grife com o meu dinheiro. Juliana num spa caríssimo. Juliana se exibindo nas redes sociais enquanto eu dormia na rua. Você tinha dívidas, digo, olhando nos olhos do meu filho. Dívidas grandes, dívidas perigosas, e decidiu que a solução era roubar tudo que eu tinha. Minha casa, minhas economias, minha dignidade. Você me deixou na rua, Rodrigo. Sua própria mãe, a mulher que te deu a vida, que te criou sozinha, que trabalhou até o cansaço para que você tivesse tudo, e você me deixou catando latas do lixo. Eu não queria que chegasse a isso, diz Rodrigo. Sua voz soa diferente agora, mais baixa. Pensei que você ficaria com alguma amiga. Pensei que encontraria algo. Você pensou? Repito. Minha voz falha pela primeira vez. Você não pensou nada, Rodrigo. Você não se importou, só queria o dinheiro. E quando me viu na audiência, quando o juiz proferiu a sentença, você me olhou como se eu fosse lixo. Me disse que eu não merecia nada, que eu era uma velha egoísta. Você se lembra disso? Rodrigo não responde.
Olha para baixo. Seus advogados trocam olhares nervosos. Juliana está de braços cruzados, mas sua expressão não é mais de arrogância, é de preocupação. Eu poderia te destruir com isso, continuo. Poderia apresentar uma denúncia criminal, fraude, abuso financeiro contra idoso, falsificação de documentos, suborno de testemunhas. As acusações poderiam te render entre 5 e 10 anos de prisão, e Juliana também estaria envolvida. Vocês dois poderiam perder tudo, a liberdade, a reputação, o futuro. Você vai fazer isso? Pergunta Rodrigo. Pela primeira vez, ouço medo em sua voz. Fico em silêncio por um momento. Olho para meu filho, para a esposa, para os advogados que os ajudaram e penso nas palavras de Maurício. Vingança ou justiça? Destruição ou restauração? Eu não sei, respondo com honestidade. Depende de você. De mim? Pergunta Rodrigo, confuso. Sim, de você. Vou te dar uma opção, uma única chance. Você pode admitir o que fez publicamente, pode assinar uma confissão completa, pode me devolver minha casa, pode depositar na minha conta o dinheiro que roubou. E pode se desculpar, não porque eu vá perdoar tudo, não porque vamos voltar a ser uma família feliz, mas porque é o certo, porque é o que você deve fazer. E se eu fizer isso? Pergunta Rodrigo. Então, o quê? Então, eu não apresento queixas criminais. Deixamos isso no âmbito civil. Eu recupero o que era meu. Você segue com sua vida, eu sigo com a minha. Separados, mas sem destruição mútua. E se eu recusar? Olho para ele fixamente. Se recusar, então estes documentos vão para o Ministério Público amanhã mesmo. E eu juro, Rodrigo, que vou fazer tudo o que puder para que você pague pelo que me fez. Não por vingança, por justiça, para que nenhuma outra mãe tenha que passar pelo que eu passei por causa do próprio filho. A tensão na sala é palpável. Um dos advogados de Rodrigo se inclina e sussurra algo em seu ouvido. O outro revisa nervosamente as cópias dos documentos. Juliana aperta as mãos sobre a mesa. Quanto tempo eu tenho para decidir? Pergunta Rodrigo, finalmente. 72 horas, responde Gustavo. 3 dias. Depois disso, Dona Dulce procederá como julgar necessário. Rodrigo se levanta devagar. Juliana e os advogados o seguem. Eles se dirigem para a porta sem dizer mais nada. Antes de sair, Rodrigo se vira e me olha. Há algo nos olhos dele que eu não via há meses. Algo que se parece com remorso, ou talvez seja apenas medo. Eu não sei. Não sei mais ler meu filho. Mãe, ele diz em voz baixa. É a primeira vez que me chama assim desde a audiência. Eu sinto muito. Sinto muito por ter chegado a isso. Sinto muito por tudo. Não respondo. Apenas o olho e depois fecho a porta. Quando eles se vão, fico parada no hall de entrada. Gustavo sai do escritório. A senhora se sente bem? Ele pergunta. Não sei, admito. Exausta, triste, aliviada, tudo ao mesmo tempo. É normal. A senhora acabou de fazer algo extraordinário. Deu ao seu filho consequências, mas também graça. Isso exige mais força do que a maioria tem. Assinto em silêncio. Subo para o meu quarto e sento-me na cama. Olho pela janela para o jardim, para o banco com a placa de Maurício, para as árvores, para o céu. E me pergunto o que Rodrigo vai decidir. Se vai aceitar a oportunidade que lhe dei ou se vai me obrigar a ir até o fim. Mas, seja qual for a decisão dele, eu já tomei a minha. Não sou mais uma vítima. Não sou mais a mulher que aceita tudo em silêncio. Eu sou Dulce Pereira Lima e eu tenho valor. Sempre tive. Agora só me resta esperar. Os 3 dias mais longos da minha vida. 72 horas de espera. Cada minuto parece uma eternidade. Não consigo dormir direito. Acordo várias vezes a cada noite, me perguntando o que Rodrigo estará pensando, se estará considerando minha oferta, se o orgulho dele será mais forte que o bom senso. Gustavo me liga todos os dias. Alguma notícia? Ele pergunta. Ainda não, eu sempre respondo. O silêncio de Rodrigo é ensurdecedor. Não sei se é um bom sinal ou um mau sinal. Não sei se ele está reunindo coragem para fazer o certo ou reunindo mais advogados para lutar. Passo as horas caminhando pelo jardim. Sento-me no banco que Maurício construiu para mim.
Leio suas cartas de novo e de novo. Busco consolo em suas palavras, em seu amor silencioso, em sua fé em mim. Ele acreditou que eu conseguiria fazer isso, que conseguiria enfrentar Rodrigo, que conseguiria recuperar minha dignidade. Espero não decepcioná-lo. Na manhã do terceiro dia, levanto-me com um nó no estômago. Hoje é o limite. Se Rodrigo não responder antes das 6 da tarde, amanhã mesmo Gustavo apresentará as queixas criminais. Não há volta depois disso. Uma vez que a máquina legal começar, não vai parar. Meu filho pode ir para a prisão. A vida dele seria destruída, e eu terei que viver com essa decisão pelo resto dos meus dias. É isso que eu quero? Eu realmente estou pronta para ir tão longe? Preparo o café e me sento na cozinha. Olho para o relógio. 8 da manhã, 10 horas restantes. O telefone está sobre a mesa, em silêncio, olhando para mim, me acusando, me perguntando se eu tenho coragem. Às 2 da tarde, o telefone toca. É Gustavo. Dona Dulce, acaba de chegar um e-mail do advogado de seu filho. Diz que Rodrigo quer se reunir com a senhora, a sós, sem advogados, só vocês dois. Meu coração para. A sós? Sim, ele diz. Diz que precisa falar com a senhora, de mãe para filho, antes de tomar uma decisão final. O que a senhora acha? Pergunto. Gustavo hesita por um momento. Acho que é arriscado, mas também acho que pode ser bom. Às vezes, essas coisas precisam ser resolvidas cara a cara, sem intermediários. Se a senhora se sentir confortável, eu estarei na casa, em outro cômodo, caso precise de mim. Está bem, respondo após um silêncio. Diga para ele vir às 4. As 2 horas seguintes são uma tortura. Troco de roupa 3 vezes, penteio-me, olho-me no espelho, ensaio o que vou dizer, mas todas as palavras soam vazias. O que dizer a um filho que me traiu? O que dizer ao garoto que criei e que me deixou na rua? Às 4 em ponto, Rodrigo chega. Desta vez, ele vem sozinho. Sem Juliana, sem advogados, apenas ele. Ele parece diferente, cansado, abatido, como se também não tivesse dormido por dias. Gustavo o deixa entrar e depois se retira para o escritório, nos deixando a sós na sala de estar. Sentamo-nos nos sofás, um de frente para o outro. O silêncio é pesado, incômodo. Nenhum dos dois sabe como começar. Finalmente, Rodrigo fala. Eu não sei por onde começar, mãe. Comece pela verdade. Digo simplesmente. Ele assente, respira fundo, e então tudo jorra como um rio que rompe um dique. Você estava certa sobre tudo. As dívidas, o cassino, os empréstimos. Eu estava desesperado. Eu tinha perdido tanto dinheiro, e os agiotas começaram a me ameaçar. Disseram que se eu não pagasse, iriam me machucar a Juliana. Eu entrei em pânico, e então pensei na sua casa, nas suas economias, e pensei que você não precisava delas tanto quanto eu. Eu morava lá, Rodrigo, era o meu lar. Eu sei agora. Mas naquele momento eu só via uma solução para o meu problema. Não pensei no que aconteceria com você depois. Não pensei que você acabaria na rua. Eu realmente pensei que encontraria algo, que alguém a ajudaria. Ninguém me ajudou, digo com a voz quebrada. Liguei para todas as pessoas que eu conhecia. Todos tinham desculpas, todos desapareceram. Dormi em bancos, comi do lixo, passei frio, passei fome, passei medo. E você dormia na minha cama, na minha casa, com o meu dinheiro, sem sentir nada. Eu sentia, diz Rodrigo. As lágrimas começam a cair pelo seu rosto. Eu sentia tudo, mas eu empurrava para baixo. Eu dizia a mim mesmo que você estava bem, que era forte, que sobreviveria. Eu mentia para mim mesmo para conseguir dormir à noite. E Juliana, ela também sentia algo? Rodrigo abaixa o olhar. Juliana, ela foi quem teve a ideia original. Quando contei sobre minhas dívidas, ela foi quem sugeriu sua casa, seu dinheiro. Ela foi quem encontrou os advogados, quem planejou tudo, mas eu permiti. Eu aceitei, eu assinei os documentos. Eu menti para você. A culpa é minha, mãe, não dela, minha. Por que você me disse aquilo na audiência? Pergunto. A pergunta que me atormentou por semanas. Por que me disse que eu não merecia nada, que eu era uma velha egoísta? Rodrigo cobre o rosto com as mãos. Ele soluça.
porque eu precisava me convencer de que estava fazendo a coisa certa. Eu precisava transformá-la na inimiga para justificar o que estava fazendo. Se eu a visse como uma mãe amorosa, como a mulher que me criou, eu não conseguiria seguir em frente. Então, eu a transformei em algo mais na minha mente, em alguém ruim, em alguém que merecia sofrer. Foi mais fácil assim. As palavras dele me quebram, porque eu entendo o que ele está dizendo. Entendo como a mente funciona quando queremos justificar o injustificável, como mentimos para nós mesmos, como criamos narrativas falsas para conseguir viver com nossas decisões. E agora, pergunto, o que você pensa de mim? Rodrigo me olha. Seus olhos estão vermelhos, inchados. Agora, eu penso que você é a pessoa mais forte que conheço. Você sobreviveu ao que eu fiz. Você se levantou. Encontrou esta herança. Me enfrentou com dignidade, com provas, com calma. Eu, no seu lugar, teria querido me matar e você está me dando uma oportunidade. Eu não mereço, mãe. Eu não mereço sua compaixão. Não é compaixão, respondo. É justiça. Há uma diferença. A compaixão perdoa sem consequências. A justiça exige que você pague pelo que fez, que repare o dano, que reconheça a verdade. É isso que estou te pedindo. E eu vou fazer, diz Rodrigo. Vou assinar a confissão, vou te devolver sua casa, seu dinheiro, tudo. Vou fazer uma declaração pública admitindo o que fiz. E depois vou me afastar da sua vida, porque não mereço estar nela. Essa parte não cabe a você decidir, digo firmemente. Eu decidirei se quero você na minha vida ou não, depois que você fizer o que deve fazer, depois que cumprir com a justiça. Então, talvez com o tempo possamos falar de perdão, mas não agora. Agora, só posso pedir que faça o que é certo. Rodrigo assente. Quando você quer que eu assine os papéis? Amanhã, às 10 da manhã, aqui. Com o tabelião presente, com Gustavo e Cláudia Azevedo. Tudo formal, tudo documentado, e depois você vai a um banco comigo e vai transferir o dinheiro que me roubou. Cada centavo. Eu farei. Eu prometo, mãe. Desta vez eu não vou falhar. Ele se levanta para ir embora. Caminha em direção à porta. Antes de sair, ele se vira uma última vez. Mãe, você acha que um dia pode me perdoar? Fico em silêncio por um longo momento. Penso em tudo o que aconteceu, nas noites na rua, na fome, na humilhação, na dor, mas também penso no garoto que ele era, nos momentos bons que tivemos, no filho que ele poderia ter sido e que escolheu não ser. Eu não sei, Rodrigo. Honestamente, eu não sei, mas posso te dizer isto. Se você cumprir sua palavra, se fizer o que é certo, se provar com ações, não apenas com palavras, que mudou, então talvez, só talvez, mas vai levar tempo, muito tempo. Ele assente. Eu entendo. Obrigado, mãe, por me dar, mesmo que seja, uma chance. E ele se vai. Fico sozinha na sala. Gustavo sai do escritório. Como a senhora se sente? Ele pergunta. Não sei, admito. Esgotada, triste, aliviada, tudo ao mesmo tempo. É normal. A senhora acabou de fazer algo extraordinário. Deu ao seu filho consequências, mas também graça. Isso exige mais força do que a maioria tem. Naquela noite, durmo melhor do que em semanas, porque sei que fiz o que era certo. Não foi fácil, não foi perfeito, mas foi justo, e isso é o suficiente, por agora. Na manhã seguinte, Rodrigo chega pontualmente. Ele assina todos os documentos, a confissão completa, a transferência de propriedade da minha casa, os acordos financeiros, tudo. Cláudia Azevedo revisa tudo minuciosamente. O tabelião certifica cada assinatura. É oficial. É real. Eu recuperei o que era meu. Depois, vamos ao banco. Rodrigo faz as transferências. 350 mil reais. Todo o meu dinheiro de volta na minha conta. Vejo os números na tela e quase não consigo acreditar. É real. Realmente aconteceu. Eu venci. Mas não parece uma vitória. Parece um encerramento. Como o fim de um capítulo terrível e o começo de algo novo. Algo que ainda não entendo completamente, mas que sinto crescendo dentro de mim. Quando terminamos no banco, Rodrigo se despede. Vou procurar ajuda, mãe. Terapia, reuniões para jogadores compulsivos. Vou trabalhar em mim mesmo. E um dia, quando eu estiver pronto, se você estiver pronta, gostaria de tentar reconstruir algo.
Não como antes, algo novo, algo honesto. Eu te desejo o melhor, Rodrigo. Digo sinceramente, de verdade, mas eu preciso de tempo, preciso me curar, preciso me encontrar novamente. Eu entendo. Adeus, mãe. Adeus, filho. E ele se vai. E eu fico ali parada na calçada, sentindo o sol no meu rosto, sentindo o peso que se levanta dos meus ombros, sentindo pela primeira vez em muito tempo que eu vou ficar bem, que sou forte, que sobrevivi e que agora, finalmente, posso começar a viver de novo. 6 meses se passaram desde aquele dia no banco. 6 meses desde que Rodrigo assinou os documentos e me devolveu o que era meu. 6 meses desde que recuperei não só minha casa e meu dinheiro, mas algo muito mais valioso. Minha dignidade, minha voz, minha vida. Decidi não voltar a morar na minha antiga casa. Tem lembranças demais, sombras demais. Em vez disso, aluguei-a para uma família jovem com 2 filhos. Eles cuidam bem dela, a enchem de risadas, de vida nova. E eu fiquei aqui, na mansão de Maurício. No começo, pensei que seria temporário, que depois dos 3 meses eu me mudaria para um apartamento pequeno. Mas este lugar se tornou meu lar. Sinto meu irmão aqui, em cada canto, em cada detalhe. É como se eu finalmente tivesse voltado para ele depois de todos aqueles anos perdidos. Fiz algumas mudanças. Transformei um dos quartos num ateliê de arte. Sempre gostei de pintar quando era jovem, mas parei quando me casei, quando tive responsabilidades. Agora, pinto todos os dias. Paisagens, retratos, cores que expressam tudo o que não pude dizer por anos. É terapêutico, é libertador, é meu. Também comecei um projeto, algo que me tira o sono da melhor maneira. Com parte da herança de Maurício, criei uma fundação. Chama-se Novos Começos. É para mulheres idosas que foram vítimas de abuso financeiro ou abandono familiar. Eu lhes dou abrigo temporário, assessoria jurídica gratuita, apoio emocional. Eu as ajudo a recuperar o que perderam, a encontrar sua força, a se levantarem como eu me levantei. A primeira mulher a chegar chamava-se Dona Vilma. Tinha 70 anos e a filha a tinha deixado num asilo horrível depois de vender sua casa. Quando a conheci, vi meu próprio reflexo. Vi a dor, a confusão, a vergonha de ter confiado em quem não devia. Agora, Dona Vilma mora num apartamento bonito que a fundação a ajudou a conseguir. Recuperou seu dinheiro com a ajuda de nossos advogados e está feliz, realmente feliz. Há outras: Maria, cujo filho a manipulou para assinar documentos; Patrícia, que foi enganada pelo genro. Cada uma com sua história, cada uma com suas cicatrizes, mas todas sobrevivendo, todas lutando, todas lembrando que tem valor. Às vezes me pergunto o que Maurício pensaria de tudo isso. Acho que ele estaria orgulhoso. Acho que foi por isso que ele me deixou esta fortuna. Não só para que eu vivesse bem, mas para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que transformasse minha dor em propósito, minha tragédia em transformação. Rodrigo e eu não temos conversado muito. Ele me envia uma mensagem a cada mês. Me conta como vai sua terapia, me diz que está há 6 meses sem apostar, que está trabalhando num emprego normal, ganhando o próprio dinheiro, que se separou de Juliana. Ela não conseguiu aceitar a vida sem luxos, sem dinheiro fácil, sem atalhos. Ela foi embora, e talvez isso tenha sido o melhor para ele. Não sei se um dia voltaremos a ter uma relação próxima. Parte de mim quer tentar, a parte que ainda é mãe dele. Mas outra parte sabe que algumas coisas quebram de formas que não podem ser completamente reparadas. Só podem ser reconstruídas, e isso leva tempo, paciência e a vontade de ambos os lados. Por enquanto, estou em paz com a distância, com o espaço, com deixá-lo seguir seu caminho enquanto eu sigo o meu. Ontem recebi algo inesperado. Uma carta chegou por correio registrado. Quando a abri, vi que era de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Sentei-me no banco do jardim, aquele que Maurício construiu para mim, e comecei a ler. A carta dizia que Maurício havia deixado instruções finais, uma cláusula secreta em seu testamento que só deveria ser revelada 6 meses depois que eu tomasse posse da herança. Se, nesses 6 meses, eu tivesse cumprido a condição original, se tivesse usado a evidência com sabedoria, se tivesse encontrado justiça sem destruição, então havia algo mais, algo que ele queria que eu tivesse.
Anexo à carta, havia um envelope selado. Eu o abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma chave e uma nota com a letra de Maurício. Dulce, se você está lendo isto, significa que fez o certo. Significa que enfrentou sua dor com dignidade, que buscou justiça, não vingança. Estou orgulhoso de você, irmã. Sempre estive. Esta chave é para uma caixa de segurança no Banco Central. O número está no verso. Lá, você encontrará uma última surpresa. Algo que guardei para você durante todos esses anos. Algo que prova que eu nunca parei de te amar, nunca parei de cuidar de você, mesmo quando não estávamos nos falando. Aproveite, use bem e lembre-se sempre que você tem valor, que é forte, que sobreviveu e que sua história não termina aqui. Ela mal começou. Com amor eterno, seu irmão Maurício. Eu choro enquanto leio. Lágrimas de gratidão, de amor, de perda, mas também de esperança. Maurício pensou em tudo, até nisso, em me dar algo mais. Não porque eu precise de mais dinheiro, mas porque eu precisava saber que alguém pensou em mim, que alguém cuidou de mim, que alguém acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Amanhã, irei ao banco. Abrirei aquela caixa de segurança. Verei o que Maurício me deixou. Mas eu já sei que não importa o que seja. O que importa é o gesto, o amor, a conexão que nunca se rompeu de verdade, apenas silenciou por um tempo. Levanto-me do banco e caminho pelo jardim. As árvores balançam com o vento. Os pássaros cantam. O sol está se pondo, tingindo tudo de dourado. É lindo. E eu estou aqui para ver, para sentir, para viver. Penso na mulher que eu era há 6 meses. A mulher na rua, catando latas, sentindo-se invisível, sentindo-se derrotada. E penso na mulher que sou agora, parada neste jardim, dona da minha vida, ajudando outras pessoas, pintando, criando, vivendo. Não foi fácil chegar até aqui. Houve momentos em que eu quis desistir, momentos em que a dor era demais. Mas eu segui em frente, um passo de cada vez, um dia de cada vez. E aqui estou. Entro na casa e subo para o escritório. Olho para as pastas que ainda estão guardadas no armário. Toda evidência. Toda a história da minha queda e da minha ressurreição. Algum dia eu vou escrever um livro sobre isso. Vou compartilhar minha história para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Que podem sobreviver, que podem vencer, não com gritos, não com violência, mas com verdade, com dignidade, com justiça. Sento-me em frente à janela e olho para as estrelas começando a aparecer no céu. E faço a mim mesma a pergunta que faço toda noite. Eu teria tido a coragem de fazer isso sem a herança de Maurício, sem os documentos, sem o apoio legal? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas o que eu sei é que ele me deu mais do que dinheiro. Ele me deu uma oportunidade, ele me deu ferramentas, ele me deu a possibilidade de lutar quando todos pensavam que eu estava acabada. E eu aproveitei essa oportunidade. Eu a peguei com as 2 mãos e não a soltei. Agora, minha história é diferente. Eu não sou a vítima. Sou a sobrevivente, a lutadora, a mulher que se levantou depois de tocar o fundo do poço, a mulher que recuperou sua vida, a mulher que ajuda outras pessoas a recuperarem as suas. E isso não termina daqui. Mal começou. Há mais mulheres para ajudar, mais histórias para mudar, mais vidas para tocar. E eu estou pronta. Mais pronta do que nunca. Levanto-me e caminho até o espelho do escritório. Olho para mim mesma, realmente olho, e pela primeira vez em muito tempo eu gosto do que vejo. Não pelo físico, mas pelo que está por trás dos olhos. Força, propósito, vida. Eu sorrio. É um sorriso genuíno, real. E então eu faço a pergunta final. A pergunta que faço a quem quer que leia a minha história. A pergunta que Maurício me fez em sua carta há meses. Você teria a coragem de fazer o que eu fiz? Teria a coragem de enfrentar quem te machucou? De buscar justiça sem destruição? De se levantar depois de tocar o fundo do poço? De perdoar sem esquecer? De reconstruir sua vida quando tudo parece perdido? Espero que sim. Espero que, se alguma vez você se encontrar na escuridão, se lembre da minha história. Lembre-se que é possível sair, que é possível vencer, que você tem valor,
Sempre teve. E que nunca, nunca é tarde demais para reclamar sua vida. Nunca é tarde demais para ser quem você realmente é.